Item número SCP-093. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O item SCP-093 deve ser mantido em um espelho revestido de prata em um pedestal de 0.3 metros por 0.23 metros, a pelo menos 1.22 metros de altura do piso do bloco telas de contenção. O objeto não deve ser contido em áreas maiores que 3.66 metros por 3.05 metros, ou colocado sobre pedestais de mogno, pinho, cerejeira ou alumínio acima ou abaixo do nível 1 do bloco de celas de contenção. O objeto pode ser manuseado sem perigo, embora com cuidado, sem consequências. Testes e resultados envolvendo condições de contenção podem ser visualizados na seção B35-1 do relatório em anexo. Descrição: o objeto foi encontrado nas margens do Mar Vermelho, em 30 de janeiro de 1968, emitindo um suspiro baixo e um brilho fraco e azulado. Desde então, sua coloração se tornou um tom alaranjado de vermelho, somente zumbindo em volumes diversos na presença de examinadores do sexo feminino entre as idades de 34 e 41 anos. SCP-093 tornou a emitir o tom azul documentado por 5434 às 1h23 da manhã em 26 de abril de 1986, coincidindo com a descoberta do corpo de 194-9834 na área de pesquisa. As possíveis ligações entre 194-9834 e SCP-093 permanecem inconclusivas, e os efeitos da exposição prolongada a SCP-093 são desconhecidos exceto por relatos infrequentes de sensações de calma e, no caso de 242-0049, ondas periódicas de depressão, perda de equilíbrio e pensamentos suicidas. De acordo com os relatos, essas sensações não se prolongam por prazo superior a 11 dias. O objeto pareceu reagir à presença de 242-0056, adquirindo coloração violeta por não mais que 2 minutos e 9 segundos, como documentado em 12 de março de 1993. Os efeitos desta reação permanecem desconhecidos. Notas adicionais. As origens de SCP-093 continuam desconhecidas, e os documentos relatando a descoberta de SCP-093 foram destruídos em um incêndio na área de pesquisa em 9 de dezembro de 1989. Os relatos sobre as sensações dos funcionários que manipularam SCP-093 não apresentam informações relevantes desde 19 de abril de 1995. Agente M. Registro número 93. Item número SCP-093. Codinome Objeto do Mar Vermelho. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Ver o documento de testes SCP-093-T1 para linhas gerais das condições de testes. SCP-093 deve permanecer constantemente em um espelho e deve ser monitorado por câmeras de vídeo. A entrada na área de contenção de SCP-093 deve ser autorizada somente enquanto os procedimentos devidos de gravação e de resgate de indivíduos estiverem sendo seguidos. Qualquer tentativa de utilizar SCP-093 fora de um teste autorizado será punida severamente, incluindo rescisão. Descrição: SCP-093 é um disco majoritariamente vermelho, esculpido de um composto rochoso similar
a cinábrio, com gravações circulares e símbolos desconhecidos talhados com 0,5 cm de profundidade em todo o objeto. Cortes mais profundos estão presentes em SCP-093 com profundidades de 1 a 1,5 cm. SCP-093 possui 7,62 cm de diâmetro e cabe confortavelmente na palma da mão da maioria dos indivíduos sem sofrer abrasão. SCP-093 muda sua coloração quando segurado por um indivíduo vivo. As cores adquiridas por SCP-093 ainda estão sendo pesquisadas para se estabelecer uma conexão. As teorias atuais sugerem que estas mudanças dependem do arrependimento carregado pelo portador. Se SCP-093 for removido de um espelho e não for segurado por uma pessoa, o objeto buscará a superfície espelhada mais próxima. Foi observado que SCP-093 viaja na trajetória circular mais larga possível enquanto gira, adquirindo velocidades fenomenais. Atualmente, o mecanismo desta aceleração é desconhecido. Se houver um obstáculo entre SCP-093 e a superfície espelhada mais próxima, o objeto utiliza seu impulso para atravessar o obstáculo e seguir sua trajetória na mesma velocidade. O objeto só irá parar quando entrar em contato com uma superfície espelhada. Apesar da imensa velocidade de impacto, nenhum dano é causado a SCP-093 ou ao espelho. Notas adicionais. Não há nenhum registro que esclareça detalhes da descoberta de SCP-093 ou de sua presença na Fundação. Uma vez que é inexistente qualquer registro explicando a origem dos métodos de contenção de SCP-093, foi iniciado um procedimento de testes para estabelecer o motivo pelo qual espelhos não devem ser usados para contê-lo. Os resultados de SCP-093-T1 levaram à descoberta de que indivíduos vivos portando SCP-093 são capazes de se mover através dos espelhos e a sequência de testes SCP-093-T2 criada para determinar o destino alcançado por esta travessia. SCP-093-T1 Teste de contenção. Testes com SCP-093 em certas condições baseadas nos procedimentos atuais de contenção para determinar a viabilidade da continuidade destes procedimentos, iniciando com alterações no tipo de espelho utilizado para manter a posição de repouso do objeto. Superfície espelhada, moldura de bronze, espelho com qualidade de varejo. SCP-093 entra em repouso sem qualquer atividade quando colocado sobre o espelho. Este teste, por si só, tira a necessidade do uso de sistemas de contenção caros de prata ou madeira. Mesa de qualidade padrão. SCP-093 adota a posição vertical e começa a rolar pela superfície da mesa em uma direção, fazendo volta em U e rolando na outra direção, formando uma trajetória oval contínua até que um espelho seja colocado próximo ao objeto, momento no qual SCP-093 rola na direção do espelho e deita-se horizontalmente em sua superfície, deslizando até o centro. Notável que, apesar do aspecto áspero de SCP-093, o objeto não risca ou marca de qualquer forma o espelho durante seu deslocamento na superfície. 2 espelhos, frente a frente nas duas pontas de uma mesa. SCP-093 gravita na direção do espelho mais próximo independente de sua orientação, e não faz qualquer distinção entre os tipos ou formatos dos espelhos, dando prioridade ao fator da distância acima de qualquer outro ao escolher o espelho ao qual se deslocará. Um espelho portado por uma pessoa em deslocamento. SCP-093 acompanha o movimento do espelho, ganhando velocidade até que um máximo de seja alcançado. Em qualquer velocidade, o impacto de SCP-093 contra o espelho não gera danos a nenhum dos objetos. Uma pessoa portando SCP-093 e o colocando em um espelho. Esse teste foi acidental e ocorreu como resultado de um funcionário tropeçar em outro após uma discussão sobre quem pagaria a conta do almoço. Como resultado deste comportamento, foi descoberto que uma pessoa portando SCP-093 e o colocando contra um espelho, na verdade, é capaz de entrar no espelho. Adendo. Os testes de contenção foram interrompidos após ser estabelecidos que SCP-093 só requer um espelho qualquer para permanecer inerte.
testes envolvendo a interação humana com espelhos enquanto portam SCP-093 foram autorizados pelo Dr. SCP-093-T2 Teste do espelho. Protocolos do teste. Indivíduos testando SCP-093 devem vestir cintos com fivelas de classe 3 presos ao peito e ligados a um sistema de polias e cordas de tensão capaz de conter 3 metros de movimento. Cordas adicionais podem ser adicionadas para ampliar o deslocamento, caso necessário. As fivelas devem ser de alta qualidade e capazes de aguentar forças aplicadas de 0,2 toneladas. Indivíduos testando SCP-093 devem portar um kit portátil de sobrevivência contendo uma fonte de luz equipável no pulso com vida útil de 3 horas e fontes de energia adicionais capazes de fornecer 6 horas adicionais de luz. 4 garrafas de água com 0,5 litros, 4 refeições prontas de qualquer tipo, além de 2 barras de cereais simples. Gotas de chocolate são permitidas. Uma pistola comum Beretta de 9mm com 24 munições carregada. Este objeto não deve ser entregue até que o indivíduo tenha passado por um espelho usando o SCP-093 e deve ser entregue sob supervisão armada, após ser verificado que o indivíduo atravessou completamente o espelho. A arma deve ser devolvida antes do retorno do indivíduo através do espelho, que deve ser informado desta condição ao entrar no espelho de SCP-093. Uma faca de combate padrão. Um indivíduo não deve ser informado sobre este item, devendo encontrá-lo por conta própria no kit. O indivíduo também deve ser conectado a um sistema de vídeo com uma câmera instalada sobre sua cabeça ou ombros. O dispositivo deve utilizar cabos com o mesmo comprimento que o sistema de cordas. Câmeras sem fio apresentaram resultados variados e só devem ser utilizadas em condições em que SCP-093 adquire uma cor conhecida. Novas cores devem ser testadas utilizando sistemas com fio. Durante os testes, a cor de SCP-093 devem ser registradas, bem como o histórico do indivíduo e os motivos de sua prisão para identificar como SCP-093 determina as mudanças de cor. Aparentemente, há uma relação entre as cores e o grau de culpa presente na psique do indivíduo. Os testes em anexo devem ser lidos na ordem.